Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Lucas Lucro, trazendo aqui novidades e tendências de mercado. Hoje, esse nosso encontro aqui, ele é meio que relâmpago, porque eu vou fazer uma simples análise de mercado devido a toda essa ocorrência que está acontecendo no mercado e também no mundo, né? Com guerra, com algumas crises, com taxas elevadas de juros, com governos, enfim. Então, eu vou estar analisando com vocês aqui, compartilhar minha tela, uns principais ativos, né? Como reserva e também de investimento de índices que a gente tem como o mercado financeiro se baseia, tá? Muitas pessoas têm investimentos em petróleo, né? Em empresas também, em ações que são atreladas a tanto o consumo como a produção, estoque, importação, exportação relacionado ao petróleo, né? Então, com essa guerra de Israel e Irã, Israel é um dos maiores produtores e distribuidores relacionados a petróleo, né? Breve eu estarei fazendo uma live falando sobre o impacto disso nos nossos investimentos, né? O que pode acontecer e também oportunidades que nós temos devido a esse cenário atual. Mas hoje é somente um tipo de análise para você entender. Aqui é o preço do barril, né? Que a gente tem do petróleo futuro, né? Do óleo. Então, o que acontece? Hoje, você percebe que no gráfico aqui de 4 horas, nós temos aí o barril seguindo a alta, né? Já mais ou menos 3 dias consecutivos, indo para o quarto dia, tendo essa alta aí, recuperando o preço anterior, já está batendo 73 a 70, quase US$ 74, né? Referente aos preços anteriores. Nós temos como base um preço-alvo aqui, onde eu vou traçar, né? Que é realmente onde finalizou essa última vela aqui, porque essa última aqui deixou um pavio muito grande de força vendedora, então o preço chegou até lá, mas fez esse recuo aí muito rápido, né? Lembrando que eu estou analisando no gráfico de 4 horas, que é uma tendência aí de médio prazo, né? Não necessariamente para um trade, né? Com quem quiser operar como trade. Mas o que é interessante é que mesmo esse caos acontecendo, quando você sabe e como investir, onde investir, você tem algumas oportunidades. E no caso, o petróleo não é indicação de investimento, vocês sabem disso, mas apenas como análise e conhecimento. Aqui é um modelo, né? Então, empresas que são atreladas a esse tipo de setor tendem a estar em valorização, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo, devido à escassez que pode acontecer relacionado a isso, né? A produção de petróleo, né? Então, o barril acaba ficando mais caro. O segundo que nós vamos estar analisando é o preço realmente do Bitcoin, né? O Bitcoin teve uma correção aí devido toda essa movimentação de economia, né, falando de macroeconomia. Então, existem algumas notícias que podem ter impactado devido justamente a não a desconfiança do mercado em si, mas a questão do consumidor tirar um pouco da renda variável de especulação, né, que no caso é o Bitcoin, e trazer aí para um modelo mais conservador, até mesmo uma ação ou uma renda fixa, né? Então, tudo isso eu falo muito com os alunos, que é a dança do dinheiro, né? A dança do dinheiro, ele sempre vai existir, gente. Em qualquer cenário positivo, negativo, juros altos, juros baixos, é só você entender onde que o dinheiro está, em que mesa o dinheiro está. Então, não é o melhor e nem o pior investimento, é aquele que se adapta e se adequa às suas metas e objetivos, às suas necessidades. No caso, o Bitcoin, ele está segurando aqui, justamente nessa base de preço que ele já tinha feito aqui anteriormente, desde maio aqui, ele já tocou aqui, maio, nessa zona de preço aqui dos US$ 102 mil, né? Ele sempre está buscando os topos, né? De 109, 110, US$ 111 mil, mas ele está sempre recuando e retestando aqui novamente essa zona dos 102 a US$ 103 mil, tá? Então são zonas de entradas e realmente aqui para um médio e longo prazo de swing trade, os 108, US$ 107 mil aí são pontos de saída. Caso o Bitcoin venha continuar a correção dele, aí ele vai buscar novos pontos que vai aqui nessa região aproximadamente dos 100 a 101 mil. Então, se você ainda não tem e está se preparando para adquirir Bitcoin, é um momento de entrada, né? Então, eu sempre falo, não é recomendação de compra, mas são ativos que é interessante você ter na sua carteira devido à proteção e escassez no longo prazo, tá? Então, se você tiver capital, não compre tudo de uma vez. Faça a divisão do seu capital 2, 3, até 4 vezes, dependendo do valor para você fazer entradas e preços médios.
Caso volte a subir, você já está no mercado, já está no lucro, vida que segue, vai ter outras oportunidades, independente de preço, e você consegue diversificar também em outros valores, né? Lembrando que investimentos acontecem centenariamente, então não é de hoje, né? Então você pode estar aproveitando isso ou em outros momentos e também outros modelos de investimentos. O próximo que nós vamos estar olhando é o índice do SP500, né? Que é um índice que movimenta muito a Bolsa Americana, né? Os maiores índices do mundo, né? Que movimenta o mercado em si. Então, aqui ele também está numa correção devido a essa tensão de mercado, né? No gráfico de 4 horas, né? Para a gente ver aí, não olhar tantos ruídos, nós vemos aqui que tem esse gap aqui, que é esse espaço, né? De mercado que aconteceu aqui aproximadamente dia 25 ao dia 26, né? De maio e provavelmente esse candle aqui, ele vai conseguir buscar mínimas aqui na região, provavelmente nessa região aqui, onde tem um fundo anterior, e aí sucessivamente ele pode se estabilizar, né? Então, por que isso? Porque Estados Unidos também declarou aí que vai estar apoiando Israel com todo esse cenário. E é interessante você observar e entender essa movimentação de mercado, né? Não precisa ter medo, só alocar o seu capital em movimentos que você acha seguro, que você conhece, e não especular tanto nesse mercado, né? Nesse momento. Então, caso ele venha continuar a queda aqui dos 5.916 pontos aqui do SP500, ele pode vir buscar realmente essa zona do gap, né? Dos 5.700 a 5.730. Então, isso pode ser também motivos de compras, né? Motivos de entradas com a Bolsa Americana aí, dependendo dos ativos. Lembrando que ativos dos setores de tecnologia, eles podem sofrer uma grande oscilação relacionado nesse cenário, né? Ativos como energia, setor do petróleo, telecomunicação, enfim, podem, de armamentos, enfim, eles podem, né? Não é uma regra, mas também não é uma indicação. É uma questão de tendência que eles podem seguir aí uma alta devido a ser setores básicos que geralmente todo mundo consome em qualquer momento, tá? O ouro, né? O ouro, que é o queridinho de muitas pessoas aí como reserva de patrimônio, reserva de capital. Ele teve uma máxima aqui, né? O ouro bateu histórica recentemente, aqui nesse topo máximo, agora no mês de abril, chegando aí na casa dos 3.400 e quase US$ 3.500, né? O ouro. Então, isso mostra o poder que as pessoas estão tendo nesse tipo de investimento que é mais conservador e elevando aí esse perfil, né? Esse modelo de investimento para os seus topos máximos. Então, lembre-se, gente, sempre que entra dinheiro em algum ativo, está saindo de outro. E vice-versa, sempre que está saindo dinheiro de um momento, de um mercado, de um ativo, está entrando em outro. Então, busque entender o mercado em geral e não fixe somente em um mercado, porque a diversificação ela é muito importante, tá? Ela é crucial para a proteção de capital dos seus investimentos. Aqui o ouro, ele está buscando, né? Está lateralizando aqui, realmente, nessa zona de preço de 3.900, devido a essa inconstância de mercado. Mas ele tem esse fundo bem decisivo aqui, nessa região, justamente aqui dos 3.380, mas ele também tem esse topo do 3.400. Então, o ouro, para uma proteção de capital, ele é sempre bem-vindo, né? Para um longuíssimo prazo, justamente junto com o Bitcoin. Há quem diga, né, que o Bitcoin hoje já é um ouro digital, né? São de moedas digitais, é uma reserva de patrimônio também devido à sua escassez. Então, a gente percebe que, independente do mercado, temos oportunidades de investimento. Aqui, gente, foi mais um modelo de análise, só para vocês entenderem um pouco dessas movimentações, onde entrar, onde vender, o que comprar, o que vender, e momento de exposição. Lembrando que não existe só um investimento, existe um leque de opções de investimentos, e o principal deles qual é? Aquele que se adapta no seu perfil e na sua necessidade. Pode ser que altere? Claro que sim. Pode ser que mude? Claro que sim, porque tudo é uma questão de constância e mudança. A questão é você entender onde que o seu dinheiro está sendo processado, onde que o seu dinheiro está sendo multiplicado, onde que o seu dinheiro está sendo direcionado. Esse é o grande foco do ensino educacional, para você ter metas e objetivos com o seu lado financeiro também, porque senão o seu dinheiro ele acaba encontrando um próprio destino. E é isso, pessoal. Esse foi mais um modelo de análise para vocês entenderem
um pouco mais a fundo de gráfico. Isso foi um pouco superficial, básico, mas trazendo informações para vocês claras e objetivas, porque a comunicação aqui é para você ter informação. Não precisa você ser um perito necessário nessa área, e sim apenas para te dar clareza, para você saber onde que vai colocar o seu dinheiro. Já segue aqui a gente, dá um like para poder a gente conseguir alcançar mais pessoas. Quem quiser, continua me seguindo lá no meu Instagram, lucaslucro.ofc. Segue lá, que lá também eu tenho o Radar do Investidão. Lá é um canal que nós temos dentro do Instagram, que lá também eu compartilho notícias diariamente de mercado, dicas de investimento, dicas financeiras e muito mais.